Muitas vezes sentimos que a nossa vida está estagnada, que estamos longe de Deus ou que precisamos de uma mudança real, mas não sabemos por onde começar. A Bíblia nos ensina passos práticos para viver uma transformação espiritual e experimentar o propósito de Deus em nossas vidas. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Fábio Martins e quero hoje com vocês compartilhar um tema muito especial. 5 passos bíblicos para transformar a sua vida com Deus. Se você está buscando uma mudança verdadeira, peço a você que fique comigo até o final dessa mensagem, porque Deus tem algo poderoso para falar ao seu coração. Bem? E desde já, peço a você, para você aproveitar esse tempo que nós estamos aqui nos apresentando, para que você deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bem? E aproveite, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque pode ser a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Bem? Como disse no começo dessa mensagem, queridos, pode ser que em algum momento, e até mesmo hoje, você olhou para trás e olhou hoje para a sua vida e você pensou assim com você mesmo: olha, pastor, eu não consegui progredir esse ano. Minha vida está estagnada, paralisada. Parece que eu estou longe de Deus. E eu estou precisando de uma mudança real na minha vida. Eu estou precisando realmente fazer uma mudança drástica na minha vida. Mas, muitas vezes, quem pensa dessa forma e quem chega a essa conclusão, não sabe por onde começar. E se você parou para assistir essa mensagem, saiba que a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela traz conselhos muito práticos para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida e você poder transformar a sua vida a partir de hoje. E eu quero começar trazendo um texto base para que nós possamos meditar. O primeiro texto que eu quero trazer aqui, queridos, é o livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2, vou colocar na tela e você acompanha junto comigo aí. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não falei para você que a Bíblia ela fornece instrumentos, princípios que nos ajudam realmente a mudar a nossa vida? E esse é só o começo, tá? Vamos parar e meditar primeiramente nesse texto que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, trouxe para nós. Quando nós chegamos numa conclusão que nossa vida está estagnada e que nós precisamos de uma mudança, é sinal que essa mudança ela tem que ser de comportamento, de atitude, mas também na minha mente, na forma de eu pensar, renovando a minha mente, tirando a minha mente daquele lugar de estagnação, de comodismo e pensando agora numa forma ativa para poder chegar aonde eu quero e fazer aquilo que Deus exige ou quer de nós. Amém? E como o tema diz, 5 conselhos, 5 princípios, né? 5 passos para que nós possamos aí transformar a nossa vida. Primeiro passo que eu vou trazer aqui para você, e você
pode aí prestar já bem atenção, anotar, né? Para que você possa aí já começar a fazer mudanças na sua vida. O primeiro passo é: entregue sua vida completamente a Deus. E a primeira coisa que você vai poder falar para mim é a seguinte: pastor, mas eu já sou batizado, eu já sou cristão. Mas espere um pouquinho. Tem muitos cristãos dentro da igreja que estão desviados. É verdade, queridos. É verdade. Eu vou te mostrar o porquê. Mateus capítulo 16, verso 24. Olha só o que diz. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, o Evangelho, a palavra de Deus, o ensino do Senhor Jesus, ela é clara. Nós precisamos abrir mão do controle e confiar que Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos realmente negar a nós mesmos. E por que eu disse que muitas vezes existem cristãos dentro da igreja que estão desviados? Porque não nega a si mesmo, mas satisfaz os seus próprios desejos. E quando você satisfaz os seus próprios desejos, você não está negando a si mesmo. E você não está seguindo a Jesus. Porque seguir a Jesus é realmente você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Amém? Agora, como que eu posso fazer isso na prática? Bom, na prática, queridos, o mais certo é você separar um momento diariamente para que você possa orar ao Senhor, entregando a Ele tudo aquilo que muitas vezes te afastou do Senhor Jesus. E você tem dificuldade para poder seguir tudo aquilo que é difícil para você negar a si mesmo. Coloque isso nas mãos do Senhor. Inclua suas decisões e os seus problemas também ao Senhor. Amém? Vamos para o segundo passo? O segundo passo, queridos, é: busque a Deus através da oração e leitura da palavra. Perceba que a oração, ela tanto está no primeiro passo, para que eu possa negar a mim mesmo, como também no segundo passo. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? A transformação, queridos, ela vai acontecer quando nós nos conectamos com Deus. Se eu não nego a mim mesmo, eu não consigo me conectar com Deus. Eu preciso fazer o primeiro passo, negar a mim mesmo. Preciso entender que a transformação ele é um processo e eu tenho que me conectar com Deus constantemente, ou seja, diariamente. Imagine se eu me conecto com Deus só no domingo, né? Ou se eu comesse só no domingo, ou se eu tomasse banho só no domingo. Olha para você ver a importância, ok? E para que nós possamos trazer uma base bíblica, eu quero convidar você a ver comigo Jeremias, capítulo 29, verso 13. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Então aqui o texto ele nos traz algo importante, que nós vamos achar a Deus quando nós nos conectarmos, quando nós negarmos a nós mesmos, né? Quando nós realmente buscarmos a Deus de coração e não por interesse, de coração. Nós iremos encontrar Deus, nós iremos ouvir a voz e a direção do Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia, queridos,
Ela é uma ferramenta que Deus nos deu para renovar a nossa mente e transformar o nosso coração. A Bíblia é um dos meios, além da oração, que eu me conecto com Deus, que me ajuda a procurar a Deus e desfazer todos aqueles pensamentos errados, aqueles pensamentos que nós tínhamos antes de chegarmos à conclusão que estávamos estagnados e que precisávamos urgentemente de uma mudança. A Bíblia nos ajuda a chegar nessa conclusão, a nos conectarmos com Deus, a conversar melhor com Deus e a entender como que Deus age em nossa vida. Bem? Então, separe um tempo diariamente para que você possa orar e meditar na palavra. Nem que seja metade de um capítulo ou um capítulo da Bíblia, não tem importância. Não importa se você vai demorar 3 anos para concluir a leitura da Bíblia. Leia um capítulo por dia. Comece por um livro que você gosta, como por exemplo o livro de Salmos, que as pessoas gostam tanto. Ou comece pelo Novo Testamento, a partir do livro de Mateus. É bem interessante. Amém? E aproveita para que você possa ler, tirar lições e orar. Senhor, pede direção para o Espírito Santo. Como que eu posso aplicar isso na minha vida para que eu possa ser transformado? Para que eu possa ser transformado, para que eu possa transformar a minha vida. Amém? Vamos para o terceiro passo? O terceiro passo, queridos, é arrependa-se e deixe o pecado para trás. Aqui, queridos, é um dos pontos que muitas pessoas param. Por quê? Elas acreditam que simplesmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se batizar, já é sinal de que Jesus perdoou todos os seus pecados porque você aceitou Jesus. Uma coisa é o ato e atitude de você crer e receber Jesus na sua vida. Outro ato é você ter a consciência e a mentalidade de que você errou muitas vezes, que você pecou muitas vezes e que, através desse Cristo, Jesus Cristo, que você acabou de aceitar, que você acabou de receber na sua vida, agora você vai confessar esses pecados ao Senhor Jesus para que ele possa derramar do sangue dele sobre os seus pecados. E daí sim, os seus pecados são perdoados. Hein? Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 3, verso 19. E entenda algo. Não há transformação sem arrependimento. Isso que eu digo, que muitas vezes as pessoas param aqui. Por quê? Não existe arrependimento e automaticamente não vai ter transformação. E se não tem transformação, vai implicar em uma série de coisas. Por exemplo, as bênçãos, as promessas que Deus tem para a minha vida não se realizam. Porque essas bênçãos de Deus na minha vida, elas só acontecem quando eu sou transformado, quando há arrependimento e quando eu ando em alinhamento com o Senhor. Hein? Então vamos lá. Atos 3, 19. Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Queridos, é importante dizer que Pedro estava dizendo isso para pessoas que estavam ali, que iam até o local onde eles estavam em Jerusalém todos os anos para celebrar a Deus. Ou seja, ele não estava falando simplesmente para qualquer pessoa. Ele estava falando para pessoas que acreditavam em Deus, que acreditavam verdadeiramente em Deus. Ele não estava falando com incrédulo, ele não estava falando com ateu, ele não estava falando com pessoas que seguiam outras religiões e outros deuses. Não, eram pessoas que se reuniam todos os anos ali, que se encontravam todos os anos ali.
que vinham de todas as partes do mundo e que nesse momento tinham acabado de ver o Pentecostes acontecer. Então, Pedro estava dizendo com pessoas que já acreditavam em Deus e que o próprio Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério na presença de Deus. Amém? Então, o Senhor, queridos, nos chama para abandonar o pecado, a nos arrependermos e a viver uma vida em santidade. Na prática, como que nós fazemos isso? Primeiro, podemos fazer uma autoanálise. E pedir uma autoanálise verdadeira, sincera, bem honesta mesmo. E pedir ao Espírito Santo que ele revele ao nosso coração áreas da nossa vida que ainda precisam ser mudadas, que não agrada ao Senhor. E ali, poder até anotar, pode até escrever no caderninho, para que você não deixe nada para trás. E claro, se você precisar de ajuda, você pode contar com pastores, né? Por exemplo, nós aqui no canal Ministério Zoe, comigo, o pastor Fábio, com a pastora Rita, que nós podemos também te ajudar. Hein? Quarto passo para que nós possamos transformar a nossa vida em Deus. Viva em comunhão com os outros cristãos. Queridos, não existe cristianismo sem comunhão. Tá? Hoje nós não temos motivo para não estar em comunhão com os nossos irmãos. Nós temos as igrejas físicas, nós temos as igrejas virtuais, como a nossa, aqui o Ministério Zoe, que é uma igreja virtual. Nós temos as células, temos grupos de oração, temos uma série de situações para incentivar as pessoas a terem comunhão, a estarem no meio do rebanho. Imagine comigo o seguinte: imagine um rebanho realmente de ovelhas. E uma ovelha está machucada, sangrando, com dificuldades para andar. Se essa ovelha ela fica longe do rebanho, ela é um alvo muito vulnerável para que predadores venham e ataquem. Mas, se aquela ovelha que está machucada ela estiver no meio do rebanho, sendo tratada, sendo cuidada, sendo incentivada pelo outro grupo de ovelhas que ali estão, por mais que tenha predadores ao redor, um predador ele só vai atacar em uma questão de conivência, ou seja, uma questão de oportunidade. Vamos corrigir. De oportunidade. Se a ovelha machucada está no meio do rebanho, ele não vai passar pelo meio do rebanho inteiro. Ele vai pegar aquele que está afastado do rebanho. Amém? Então vamos ver aqui, queridos, que a caminhada cristã ela não é para ser feita sozinho. É para ser feita em comunhão. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 25. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Amém? Então, quando estamos cercados por irmãos na fé, seja virtualmente, seja presencialmente, nós nos encorajamos, nós somos encorajados, né? Somos fortalecidos e desafiados a crescer ainda mais. Então, participe de uma igreja, seja ela física, seja ela virtual, seja grupos de estudos bíblicos, células, né? Como chamam, participe. É muito importante para você. No canal mesmo, nós temos mensagem todos os dias. Então você pode participar junto conosco e se fortalecer a cada dia através das nossas mensagens. Amém? Quinto e último passo para que nós possamos aí transformar a nossa vida em Deus. Confie nos planos de Deus e tenha paciência. Tem muitas pessoas, queridos, que simplesmente elas se convertem e elas se convertem hoje,
e amanhã acha que tudo tem que se fazer novo na vida. Tudo no estalar de dedos vai acontecer. E não é assim que funciona. Tudo é um processo. A transformação ela não acontece da noite para o dia. É um processo que exige fé e paciência. Olha o que diz, queridos, aqui, o último texto bíblico que nós vamos ver hoje, de Salmos 37, versos 5 e 7. Olha só. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. E é verdade, esse texto ele é muito realista, queridos. Muitas vezes as pessoas elas não têm paciência porque elas veem da direita, da esquerda, muitas vezes crescendo, prosperando, e ela muitas vezes que está passando pelo processo ainda ela quer ir junto. É claro que todo mundo quer, mas nós temos que entender que é um processo. Ok? É um processo que nós temos que ter paciência. Então tenha paciência, pois o Senhor cuida e vai cuidar de você. Amém? Aprenda a descansar em Deus. Descansar em Deus e viver da provisão de Deus é uma das primeiras lições que Deus nos ensina. Porque Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós e ele sabe como nos educar e como nos ensinar. Amém? Então vamos relembrar rapidamente os 5 passos para transformar sua vida com Deus. Primeiro, entregue sua vida completamente a Deus. Segundo, busca a Deus através da oração e da palavra. Terceiro, arrependa-se e deixe o pecado para trás. Quarto, viva em comunhão com outros irmãos, com outros cristãos. Quinto e último, confie nos planos de Deus e tenha paciência. Se você seguir esses passos, com certeza você vai ver as mãos do Senhor agindo em sua vida. Amém? Essa mensagem falou ao seu coração? Escreva aqui nos comentários aqui abaixo agora. Eu quero transformar minha vida com Deus. Escreva lá nas mensagens do vídeo agora. Participe. Eu quero transformar minha vida com Deus. Não esqueça de deixar o seu like, curtir, comentar e também se inscrever em nosso canal. E eu quero poder estar orando por você agora, nesse momento. Curva sua cabeça. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor por mais essa mensagem que o Senhor nos trouxe. Pois essa mensagem, Pai querido, nós temos como objetivo transformar as nossas vidas, sair de todo o comodismo e realmente, Pai, transformar o nosso ser, amar, andar nos teus caminhos, guardar suas leis, os seus preceitos e poder ver todas as promessas do Senhor se realizarem em nossas vidas. E podemos ver, Pai, as mãos do Senhor agindo sobre nós. Por isso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a vida desse meu irmão e dessa minha irmã diante do Senhor, clamando ao Senhor para que as vidas deles, Pai, venham ser totalmente transformadas a partir desses 5 passos bíblicos, Pai, que o Senhor nos instrui. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo e fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.